fundador do Movimento Brasil Livre, ganha projeção nacional durante as manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff e se torna uma figura influente, controversa da direita brasileira, da política brasileira de modo geral. O tom combativo você já conhece, a forte atuação nas redes sociais, críticas ao bolsonarismo, o sistema político tradicional e agora a tentativa de transformar esse capital digital político do MBL em um projeto presidencial. A partir de agora, aqui na TMC, nós recebemos o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo partido Missão. Seja bem-vindo, muito bom dia. Muito bom dia a todos vocês, a todos os espectadores. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trocando ideia. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer e os seus fãs aqui nas nossas redes sociais estão bombando desde a madrugada. Barulhentos pra caramba. Não, e é verdade, eu acordei, aí eu fui dar uma olhadinha, né? Tava já aparecendo TMC e eu vi tinha uma galera do quadradinho preto, branco e amarelo, né? Isso, as cores. Exatamente. Bom, vamos começar então falando desse gap, desse intervalo entre a sua militância do Missão, do MBL, como queira, e o contingente que o colocaria num primeiro turno em posição de relevância ou até num segundo turno. Bom, por enquanto, o que as pesquisas estão dizendo em 2026 até agora? Um dígito. 4, 6, 8 até de Renan Santos nas pesquisas. Como pular para 2 dígitos? Como sair da bolha, fazer o eleitor e eleitora te colocar num eventual segundo turno? Essa é a discussão que eu tenho com o meu time, porque basicamente se eu chegar a 2 dígitos, eu estou completamente no jogo para ir pro segundo turno. Uhum. Há agora, ainda mais depois dos recentes escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro, a ideia de que os Bolsonaro, né, através do Flávio, não podem vencer o Lula no segundo turno. Inclusive vazou, através de uma concorrente de vocês, um tracking de um instituto. Não é bom ficar citando institutos, eles ficam bravos quando eu falo de trackings, mas mostrando o Lula no segundo turno 7 pontos à frente do Flávio. Isso se torna uma quase impossibilidade, portanto aquele efeito manada que eles querem ter, avisando, nem adianta votar em quem tá em terceiro, em quem tá em quarto, me põe no segundo turno que eu ganho, já não dá pra fazer. Ou seja, o Flávio é uma certeza de derrota pro Lula. Portanto, aquele que estiver em terceiro mostrando viabilidade, tem grandes chances de ir pro segundo turno. E hoje eu estou na melhor posição para isso. A principal pesquisa, eu posso definir isso aqui para vocês, é a Atlas. E por que a Atlas? Porque ela faz a coleta digital, é o método mais moderno de coleta hoje. E eles acertaram as eleições mais difíceis de acertar no mundo hoje. Acertaram a Hungria é um regime fechado. Elas conseguiram acertaram a Argentina, acertaram o Chile, acertaram os Estados Unidos. E ela está fazendo coleta agora, inclusive. E a Atlas me coloca confortavelmente na terceira posição, sempre uma trajetória de subida. Espero que eu suba agora na próxima que vai sair. E aí eu conseguindo, e esse é o meu plano, até o início das eleições bater 10%, indo até os debates, eu acho que eu começaria a fazer alguma baguncinha para ir para o segundo turno. Participa dos debates, isso é um compromisso. Estou convidado. Agora, vocês devem ter visto que o nosso querido Flávio não quer que eu vá, né? Você está se colocando aí nos debates, é claro, mas o Flávio Bolsonaro colocou impedimento. Esse limite. Se você for para os debates, Flávio Bolsonaro não irá. Por quê? O que tem aí nos bastidores? É medo. O Flávio não é um sujeito muito inteligente. O Flávio tem um histórico muito ruim, né? Enquanto eu estava caminhando a pé até Brasília para derrubar Dilma Rousseff, o Flávio estava fazendo, vamos dizer, vamos colocar aqui, ele estava recebendo doações dos seus próprios funcionários, né, através de um amigo dele, Queiroz. Não tinha nada de errado nisso, apenas eram doações, eles eram muito generosos, davam 80% do salário para ele, e ele cuidava de pegar esse salário em dinheiro, levava para a loja da Copenhagen dele e comprava muitos chocolates ali, e aí a contabilidade era bem administrada nesses termos. Então, é um cara que, assim, tem um histórico muito podre. O que saiu agora recentemente dele mostra uma relação muito próxima dele com o Vorcaro. Ninguém financia um filme B, vamos falar a verdade, aquele filme que estão fazendo do pai dele, é um filme B, com 134 milhões, desculpa. Já foi demonstrado que a empresa que recebia o dinheiro, ela comprou uma casa no Texas, curiosamente habitada pelo irmão dele. Então, a gente falar que ele teria condições de me encontrar num debate, realmente é meio viagem, ele não gostaria não. Como é que você avalia essa semana que passou desse ponto de vista, da história do filme, aquela quarta-feira que chamaram no mercado financeiro de Flávio's Day, daí pra frente a coisa degringolou? Porque tem uma questão muito interessante. Na semana anterior, o governo Lula perdeu 2 pontos importantes no Congresso Nacional. O governo Lula acabou. Na semana seguinte teve a história do filme. A candidatura de Flávio acabou. É isso mesmo ou vem semana e muda tudo de novo?
Não, ninguém, né, na política você morre várias vezes, né? Eu achava que a derrota do Lula fosse uma derrota que o afetaria em termos eleitorais. Ela teria um efeito político, mostra, vamos dizer, a incapacidade dele controlar um Congresso que está rebelde, uma aliança que foi feita entre Alexandre de Moraes e o Alcolumbre, né, o que já mostra que a própria divisão interna do STF está afetando o Lula. Mas, eleitoralmente, o eleitor do Lula não ia ser afetado por aquilo. Agora, eleitoralmente, vamos dizer, a pessoa que vota no Flávio, uma parte dela, sim. Porque uma coisa é antipetismo, outra coisa é o bolsonarismo. Todo bolsonarista é antipetista, mas nem todo antipetista é bolsonarista. E tem muitas pessoas que se apegam a uma agenda ética. Tem muitas pessoas que já estavam assim, vou ter que empurrar esse Flávio ladeira acima, né? E aí essas pessoas não querem mais empurrar ele ladeira acima. Então o Flávio ele teve muitas defecções no eleitorado dele. As próximas pesquisas vão trazer eleitorado urbano, eleitorado feminino e urbano. As pessoas com um pouco mais de escolaridade, essas pessoas vão pular fora do Flávio. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Quem é o seu eleitorado? Qual o perfil dos seus eleitores? Bom, eu espero que seja todos os brasileiros, né? Todas as pessoas nascidas em território brasileiro aptas a votar. Mas hoje, né? Se eu for colocar assim, quem hoje está, vamos dizer, apoiando a pré-candidatura, que hoje está militando, são pessoas mais jovens, especialmente até seus 33, 34 anos. Em todo o território nacional, e aí a divisão geográfica é uma primeira coisa que eu consegui quebrar na tal da polarização. Que no fundo, quando a gente fala em polarização no Brasil, a gente está falando muito de um recorte norte-sul. Todo mundo fala de que é ideológico, no fundo é um recorte norte-sul. E eu tenho muitos seguidores no norte, muitos seguidores no sul. Quando eu falo norte, eu incluo o nordeste. E isso é a primeira divisão, a primeira diferença, que a gente invade o eleitorado do Lula e invade o eleitorado dos Bolsonaro. A segunda coisa é o eleitor, ele é um pouco mais masculino que feminino. Foi bem mais masculino antes. Eu estava com uma proporção bem, vamos colocar, desproporcional. Agora está começando a equilibrar, especialmente porque as pessoas que vão começar a me acompanhar a partir dos 30, 35 anos de idade, a taxa de mulheres inclusas nisso aí é bem maior. Então a gente começa a equilibrar isso. Mas seria isso. A gente está falando então de um millennial urbano até esse momento. Mais ou menos. É um zillennial urbano. Zillennial urbano. Por quais caminhos o Renan Santos vai bater na porta dessas pessoas que não fazem parte hoje, maio, né, a partir de hoje, dessa configuração desse perfil? A real, eu não vou mudar nada. Porque a mensagem, se eu apresentar, e eu já fiz esse teste, se eu apresentar a minha mensagem com o rosto de um político conhecido que essa pessoa gosta, ela vai falar, nossa, tá perfeita a mensagem. A questão toda é que as pessoas não me conhecem, eu sou mais desconhecido dentre todos, e há uma questão, as pessoas mais velhas já estão mais apegadas à polarização do que as mais novas. A polarização responde a um modelo de pensar política que todo mundo 40 a mais tem, não só no Brasil, mas no mundo todo. Você tem uma clivagem conservador, progressista, nos Estados Unidos, tinha na Inglaterra, no mundo todo tinha esse desenho. Um desenho que vem muito do lado do período da Guerra Fria. Invadir vamos dizer, esse espírito dessa pessoa é demonstrar para ela que, por exemplo, já que se eu for buscar um eleitor que é antipetista, é demonstrar que eu sou antipetista. Hoje ele não acredita, hoje ele acredita, não, Flávio, porque ele é da família do Bolsonaro, ele é o inimigo natural do PT. Só que se eu mostro, assim, com os mais jovens, não, tem o Renan é viável. Aí ele começa a me dar espaço. Eu tenho que crescer com o público que eu tenho, pro mais velho olhar e falar, não, esse cara eu vou dar uma chance. Mas aí tem uma questão que é até tradicional aqui no nosso país. Eu entendo que com o seu discurso disruptivo você acredite que isso possa ser mudado. Mas o senhor disputa a presidência da República, ou vai disputar, pretende disputar, sem nunca ter exercido um cargo eletivo. O nosso país é complexo, tem crise econômica, crise institucional, pressão institucional. Existe uma necessidade permanente de articulação política. Então, como é que dá para convencer um eleitor que alguém sem experiência prática na política de gestão pública ou de mandato tem preparo para governar o país? Bom, a gente pode começar com um exemplo contrário. A Dilma Rousseff tinha grande experiência política e ela caiu, foi uma péssima governante. A gente pode trazer inúmeros exemplos de boas gestões que foram feitas por pessoas que não tinham experiência e de más gestões por pessoas que tinham experiência. E o contrário também. Não é isso, no fundo, que determina nem o sucesso de uma liderança política, nem o insucesso dela. Se você está cercado de boas lideranças, se você é, em si, uma liderança natural, se você é firme nos seus propósitos, trabalha bastante, a tendência é que você consiga fazer as coisas bem feitas em qualquer área humana. E eu acho que eu farei isso, porque eu já sou um líder político firme há 12 anos, lidero o maior movimento político do Brasil, sou hoje presidente do meu próprio partido. Então, dando um exemplo aqui, eu estou concorrendo contra Zema, Caiado e Flávio. O Flávio tentou montar um partido político junto com o pai dele, ele fracassou, eu não.
O Zema foi atacado, após ter uma opinião sobre o Flávio, pelo próprio partido. O partido dele, né, em diversos estados, soltou nota contra ele. Eu não, o meu partido me apoiou, porque eu sou líder. O Caiado não pode pegar um avião, sair de Goiânia e ir pro Rio de Janeiro e falar, sou candidato ao governo. Ele não é líder de nada, o partido dele, que é do Kassab, tá fazendo campanha pro Lula na maior parte dos estados. Então... Paulo, apóstolo de Cristo. Esse filme deveria ser proibido. Ainda por cima, é com esse tal de Jim Caviezel, que já me deu trabalho antes, naquele outro filme, né? Do que serviu a experiência deles? Se o básico do básico do básico é entrar numa guerra com o exército, eles não têm. Então, a experiência administrativa acaba sendo condicionada à experiência política e à sua capacidade de ser líder. E, nesse sentido, eu estou alguns passos na frente de todos eles. Excelente referência que você trouxe, Renan, a questão da Dilma Rousseff, porque a Dilma Rousseff, ela é eleita, endeusada, inclusive, por parte do empresariado brasileiro, numa grande onda positiva do petismo, mas ela acaba caindo. E muito se diz, né, que ela cai por quê? Porque ela não consegue viver o dia a dia do nosso presidencialismo de coalizão, que é essa relação muito peculiar, para não falar outra coisa, da presidência da República com o Congresso Nacional. Qual que é a sua visão, qual que é a visão do Missão a respeito disso? Bom, esse aqui para mim é o tema mais importante do Brasil. E quem resolver isso, e não é só resolver ter governabilidade, é resolver os instrumentos que fazem com que um grupo de bandidos sem nenhum interesse nacional estejam o tempo todo compondo e mandando nos governos. Quem resolver isso, resolve o Brasil. Tá? Então, eu tenho um livro publicado agora, o livro amarelo, que é o livro de propostas do partido, em que a gente traz o que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial. E se eu puder me estender um pouquinho mais nessa resposta, é bem importante, porque para entender isso, a gente tem um modelo no Brasil, que é o tal do presidencialismo de coalizão, que faz com que o presidente da República, mesmo vencendo a eleição, ele é obrigado a ganhar uma segunda eleição, que é a composição do governo. Em países parlamentaristas, ao formar um primeiro-ministro, você consegue já ter a maioria, porque você só é primeiro-ministro da maioria no parlamento. No nosso modelo não, é um modelo esquizofrênico, maluco, que um presidente tenha, vamos dizer, 50% mais um dos votos, e não obstante, ele não consegue governar. Então, um modelo que não é funcional, é um dos modelos mais estúpidos que tem. E do outro lado, nós temos uma coisa que é bem brasileira, tipo uma jabuticaba, que é o centrão, que é o político que é eleito comprando votos eleitores. E sim, assim, não é um exagero que eu tô falando, o voto é comprado e a compra acontece ou no momento da eleição ou durante o mandato do político. E com base nisso, ele precisa o tempo todo ter um caixa 2, uma operação de dinheiro que fique rodando para ele ficar municiando a troca de favores dele com o eleitor, com seus prefeitos e vereadores. E aí esse deputado federal, que não tem compromisso com nenhum tipo de ideia, com nenhum tipo de visão de Brasil, ele fica apenas colocando uma faca no pescoço do presidente em questão para aderir ao governo mediante troca de favores. Este é o grande problema, que a Dilma não soube lidar, que na verdade ninguém sabe lidar. Muita gente tenta resolver isso aqui no topo. O correto é a gente resolver na base. E resolver na base como? Entender o que faz um deputado tão canalha assim ser eleito. E essa é a questão que a gente precisa mudar. As pessoas vendem o voto para os políticos porque elas são muito pobres e muito dependentes na base. E os políticos não entregam nenhum tipo de melhoria. E mais, hoje um prefeito é apenas um instrumento de, vamos dizer, de guarda das emendas que são enviadas pelo deputado. Nós vamos inverter a pirâmide. E qual é a ideia? Nós vamos fazer os prefeitos, para receber qualquer emenda e para receber inclusive o fundo de participação dos municípios, o FPM, terem que ter desempenhos indicadores. Assim, por exemplo, se eu não aumentar a taxa de cobertura de esgoto, se não aumentar o ranking do SAEB, se não melhorar a fila nas suas UBSs, você não recebe dinheiro. Vai um comissário do governo federal e não recebe dinheiro. Então, para obrigar eles. Se o prefeito não cumpre as metas, o prefeito fica inelegível. E aí ele não pode participar da eleição. E aí, a parte de incentivo é, se o prefeito vai bem e cumpre as metas, aí sim o seu partido recebe o fundo partidário. Por quê? Eu retiro do deputado todo o poder que ele tem em determinar um sucesso ou um fracasso de um prefeito, baseado no critério de que o deputado apenas quer do prefeito que ele obtenha votos para ele. Mas isso não abriria espaço para uma judicialização? Porque tem as questões constitucionais, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação. Até antes, né? Não, mas... Claro, pode... É justamente obedecer à Constituição. O dinheiro vai para o município. Só que a forma como o dinheiro é entregue, a velocidade que ele é entregue, é mediante a aplicação de políticas públicas. Hoje o prefeito recebe dinheiro e larga.
e faz o que ele precisa fazer. Ele não está nem um pouco compromissado com as metas. Agora, Renan, todas essas mudanças que são profundas que você propõe, né, no funcionamento do Estado, elas dependem, na prática, do Congresso, dependem de negociação política, dependem de maioria, de PEC, de articulação, o que for. Para cada uma dessas específicas tem um andamento, um processo específico. Eu queria entender como é que o senhor aprovaria essas mudanças sem entrar justamente na lógica das alianças, das concessões políticas que o senhor critica tão duramente e que é um propósito do seu partido. Bom, eu vou ser brutalmente honesto. Todo mundo sabe, quem é eleitor meu, quem nos acompanha, que eu não tenho grandes ilusões sobre a classe política brasileira e tampouco sobre o eleitor brasileiro. Haverá um monte de ladrão querendo fazer negociações sujas comigo, porque o eleitor vai votar no monte de ladrão. E tá dado. Haverá centenas de ladrões no Congresso Nacional que serão colocados pelo eleitor. O eleitor vai vender o voto pro cara, vai ganhar um favorzinho e vai colocar o cara lá. É fato. E eu vou ter que sentar com esse cara. Eu vou ter que compor o governo com os partidos desse cara. Eu não estou com ilusões, eu não vou conseguir governar nesse modelo atual e não vou conseguir alterar as regras do jogo que fazem com que esse ladrão chegue lá sem antes sentar com ele. E infelizmente, vamos dizer, consequência do modelo democrático nosso. Eu vou fazer um governo de composição. O que eu não vou compor na base da grana e da troca de favores financeiros. O único lucro que a pessoa poderá ter comigo, que o deputado vai ter e o partido, é o lucro político. O que é o lucro político? Se eu apresentar uma política pública funcional no estado daquele deputado, eu vou lá e vou fazer ele ter o lucro político. Ele desfrutar da vitória comigo. Natural. Um exemplo. A gente vai fazer um combate muito forte ao crime organizado. Eu vou lá no Ceará libertar a cidade de Santa Quitéria que está com o Comando Vermelho. Vou chamar os deputados do Ceará. Levem um lucro político comigo. Agora, lucro fiduciário, grana, não vai rolar. Não vai rolar. Isso não vai rolar. E aí vou ter impasse. Se eles quiserem ir pra guerra com isso, eu vou pra guerra com eles também. Inclusive, me alio com quem não imaginam. Vou dar um exemplo. Flávio Dino, que é do campo político oposto ao meu, ele está fazendo um trabalho sério de fiscalização com emendas. Pois bem, eu vou apoiar o Flávio Dino. Vamos pra cima. Vamos apoiar a Polícia Federal e vamos pra cima de quem tá desviando emenda. Se o Congresso quiser ter o lucro político das boas políticas do meu governo, bora, compõe o governo com todo mundo. Se o Congresso quiser me achacar, vou chamar o Flávio Dino e aí eles vão se ver com as emendas que eles roubaram. Ponto. Sem discussão. Frase, vou fazer um governo de composição. Então eu quero desenvolver, explorar mais um pouco essa frase que você acabou de trazer. Você deu um exemplo, Flávio Dino, nesse caso específico das emendas. Quem você enxerga hoje, nomes e legendas, que poderia, em alguns aspectos determinados, fazer parte de um governo de composição do Missão a partir de 2027. Por exemplo, Tereza Cristina, ela é de um partido do Centrão. Não teria problema nenhum em ter uma Tereza Cristina, que é de um partido do Centrão, participando no governo meu. O ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, foi um governador sério, de partido do Centrão, não teria problema nenhum de ter uma composição com ele. Esses partidos do Centrão, eles são compostos na sua maioria por tralha, por porcaria. Mas há quadros bons pontualmente. Eu toparei, você quer participar comigo, PP, partido do Ciro Nogueira? Só não quero o Ciro Nogueira, por favor. Agora, tem alguém interessante aí? Me dá, não tem problema nenhum. A composição terá que ser feita, infelizmente. Ela é condicionada ao quê? O programa é nosso. Porque o que nos elegeu foi o programa. Então eles vão executar o meu programa, que é o programa que venceu nas urnas. 2. Vai tocar o meu programa? Tá, não haverá negócio, não haverá porteira fechada pra nada. Porque a gente sabe muito bem, por exemplo, que como é que funciona esse jogo? Um cara pede um ministério e ele acha que o ministério é um feudo em que ele fará negócios. E é ali que surge a grande corrupção. O ministério, ele tem autarquias ligadas a ele vai ter empresas públicas ligadas a ele tem orçamento, ele consegue administrar eventualmente o envio de um recurso para uma área aqui, outra ali. E é ali que vai rolando a roubalheira. Não vai rolar. As empresas públicas, as autarquias, as políticas públicas, elas vão ser tocadas por técnicos nossos e o partido que vai compor, ele vai compor aquele governo baseado na ideia de que ele vai ter o lucro político conosco. Só isso. Ponto. Queria aproveitar que o senhor falou sobre segurança pública ou insegurança. Há uma expectativa de que o nome para vice venha, né, de alguém mais combativo nesse sentido. Já tem alguma definição? Depois eu queria me aprofundar um pouco mais nas propostas em relação à segurança, ao combate às facções também. Olha, tem
umas ideias nessa linha sim, tá? Mas... Não sei como é que você soube. Tem umas pessoas que eu tô conversando, mas ainda não posso revelar minha fofoca aqui. Mas são pessoas ligadas à segurança? Tem 2 pessoas muito seu importantes partido? nessa... Não posso contar. Mas teria que ser do seu partido pela lógica. Quem disse? Pela lógica da nossa conversa. Agora em terceiro tem outros partidos vindo conversar. Não sou mais tão feio no baile. Mas eu estou sozinho. Mas no aí baile, já aceita, dependendo... Dependendo, eu aceito. Dependendo da qualidade da pessoa. Eu volto a falar, quando eu fiz o impeachment da Dilma Rousseff, eu tive que conversar com todo mundo. Eu não tenho problema em conversar com ninguém. O fato de, o Renan é antissistema, o que significa? Eu vou botar fogo, jogar lá no Palácio do Planalto, botar fogo nele? Não vou. Eu vou fazer um governo revolucionário. Eu sou um reformador. E eu fico feliz se pessoas de outros partidos aderirem ao meu projeto. O que eu vou fazer é aderir ao projeto dos outros. Virar um presidente que não tem rumo, que como todos esses últimos. Que basicamente não. Se for explicar qual é o tema do governo do Lula, qual é o tema do governo do Bolsonaro, ninguém sabe dizer. Não há uma. Não há uma linha. O nosso teria uma linha. E esses nomes são nomes mais conhecidos? Não posso entregar fofoca agora. Mas é pra isso que a gente tá aqui. Então aí me estrago minhas negociações, assim, mas o que eu posso falar pra vocês já que você foi a primeira a depreender, começar a deduzir isso, me convidem novamente que aí eu trago a informação no momento certo. Tá certo. Aqui no programa, nem então vai ser em primeira mão aqui. Tragarei em primeira mão pra vocês. Atenção, redes sociais, atenção Seus fortes. fãs estão aqui. Atenção fãs. Meus fãs estão testemunhando. Tem alguns aí já? Não, estão todos aqui, ó. Ótimo. Pode ver. Um abraço pra eles. Então, já que a gente não pode falar de nomes, vamos falar então de linha. Qual que é a linha na gaveta segurança pública da sua proposta? Imposição da lei e da ordem num país que optou pelo caos nos últimos 30 anos. Houve uma opção política do Brasil pelo caos. E essa opção se deu como uma espécie de um trauma que a gente teve das violações de direitos humanos no período da ditadura militar. A gente teve um período em que houve violações, portanto, não só o legislador, mas a academia na área de direito. Eu fiz faculdade de direito lá na USP, na Sanfran, então tem toda a coisa dos direitos humanos, violações, aquilo gerou um trauma. E aquele trauma, não só na cabeça do legislador, mas nos juízes e nos aplicadores do direito, fez com que a aplicação dura das punições fosse feita com muitas ressalvas, com muito medo. Mas o Renan Santos não nega, né? Não nega que houve, porque há quem diga que não. Não nego. Pelo amor de Deus, não nego. Não sou terraplanista. O que eu sei é o seguinte, o trauma não pode fundamentar a formulação de novas políticas públicas. Eu não tenho nada a ver com o período da ditadura, entendeu? Eu não torturei ninguém, não tenho nada a ver, eu não estava no DOPS. Então, o que eu tenho que fazer eu sei que existem facções criminosas, eu sei que existem facções que fazem ocupação territorial no Brasil, eu sei que todos os dias dezenas de brasileiros são mortos em disputas por essas facções, e eu quero acabar com isso. E eu tenho que estabelecer a autoridade do território do Estado brasileiro sobre seu próprio território. Isso é premissa de um presidente da República. Aquele que não faz isso está em descumprimento da sua função constitucional. Não só o presidente, mas o governador. Isso, ponto. Para isso, a gente tem que adaptar um código penal que é dos anos 40. Não existia facção criminosa nos anos 40. As nossas leis de execução penal também são muito antigas. Então a gente tem que aumentar as penas, especialmente para crimes violentos. Nós temos que diminuir a quantidade de prerrogativas que certos criminosos têm, como por exemplo a ideia de progressão penal, as saidinhas. Benefícios. Todos esses benefícios. Dosimetria. Exato. E todos eles têm que cumprir as suas penas de maneira integral. Não há progressão de pena para uma pessoa que pegou uma arma e colocou na cabeça de alguém. Até porque aqui no Brasil a gente naturalizou tanta violência que a gente considera às vezes natural. Não, ele apontou uma arma para mim, roubou o celular, mas ele não atirou. Então tá tudo bem. Num país sério, aquele cara pega 30 anos só porque apontou uma arma. Ele virou um juiz da tua vida, ele decide se vive ou morre. Então, aumento de penas e aplicação de um conceito que já passou até a legislação agora, similar a ele, que é a aplicação do direito penal do inimigo, que estabelece um status especial para membros de facções criminosas, qualificado como inimigo, em que certas prerrogativas deles são reduzidas, eles passam a ter presunção de culpa e não presunção de inocência, e aí o Estado pode ir para cima para destruir eles, que é o que eu quero fazer. Eu quero em 1 ano eliminar as ocupações territoriais no Brasil. Ocupação territorial no Brasil, o presidente da República tem que derrubar em 1 ano. Não pode existir bairro ou cidade no Brasil tomada por facção. Morro, comunidade, Porto Santos, fronteira. Para isso o senhor precisaria da colaboração de governadores, prefeitos. Mas a beleza de ser presidente é assim, se ele não quiser colaborar, eu boto um estado de defesa no estado dele e eu faço com a polícia. Que é o meu problema com o governador do Ceará, que me processou. Quer colaborar, mano? Vamos colaborar, né? Não quer colaborar? Fica tranquilo, eu boto um estado de defesa, eu assumo o comando da polícia ali junto com as Forças Armadas e eu destruo. Eu vou fazer em colaboração. Quem não quiser colaborar, aí eu faço sem colaboração.
Agora, eu queria entrar em um ponto específico da violência, já que o senhor disse que está enfrentando uma certa dificuldade ou estava com o público feminino, eu queria saber se o senhor vai conseguir responder uma pergunta que está difícil para pré-candidatos, seja a qual cargo for, responderem de forma muito específica, que é violência contra a mulher. Com esse recorde de casos que nós enfrentamos, há uma confusão em relação ao que precisa ser feito. É a conscientização, é claro que a conscientização ela é ultra necessária, é o que vai acabar com a violência contra a mulher a longo prazo, talvez nas próximas gerações. Posso fazer uma Hoje, pergunta? claro. Que a conscientização acabaria com a violência? Então, quando você ou quando você melhora a educação e a conscientização sobre como os homens ou meninos têm que tratar, encarar as relações, toda essa estrutura patriarcal, você evita episódios de violência. Essa pergunta tem uma resposta já. Se eu estou entendendo Eu bem. acho que não, viu? O que acha que muda não? é lógico, assim, o que Uma lógica punitivista. é óbvio, o que para uma pessoa violenta é a força maior. Mas são duas coisas que andam em paralelo, não? Elas podem entrar em paralelo, mas a Então, pessoa essa é a minha pergunta. a pessoa que comete o crime violento no Brasil, em geral, é uma pessoa que tem a certeza da impunidade. A certeza da impunidade faz haver o cometimento do crime. Independentemente da conscientização dela ou não. Independente da conscientização. Lugares que têm, vamos dizer, culturas mais machistas, vamos pegar alguns países do mundo árabe. Eles apresentam um número menor de violência como um todo do que o Brasil. Que pode ser menos machista do que um país, vamos dizer, altamente islâmico. Ou uma cultura altamente hierarquizada, patriarcal como a Índia. Quem tem mais crimes violentos, o Brasil ou a Índia? Por mais que eles tenham muitos crimes horríveis contra mulheres na Índia. Ser turista mulher na Índia é um horror. Sim, é um horror, não dá pra pisar lá sozinha. O Brasil é mais violento. Então, mas a minha pergunta era justamente essa. Tem muita gente que defende a conscientização e a educação, e isso é algo que vem a longo prazo. Agora, a curto prazo, o que pode ser feito especificamente para esses crimes? Porque, de certa forma, eles estão englobados ali na violência, de forma geral. Mas são crimes muito específicos. Eu gosto muito de deixar a coisa bem precisa, porque o número de homicídios, homicídios contra a mulher diminuiu. O número de homicídios. A gente está falando de uma estatística nova, de um novo tipo penal que foi criado, que é o feminicídio, que é falando, um crime por uma violência doméstica e tal. E agora ele está sendo listado como parte de um tipo penal novo, e aí você está vendo os casos. E existem casos horríveis que estão acontecendo, a gente assistiu nos últimos meses, casos bizarros. O que tem que ter? Punição muito dura. O homem que está em casa e bate, mata a sua esposa e a mulher confia nele, ele é o homem que deveria ser o protetor da casa e ele trai a confiança dela, ele tem que ter agravantes na pena dele. Uhum. Só que hoje nem ele, nem um homem que assalta qualquer outra pessoa, homem ou mulher na rua com uma arma, esse cara fica na cadeia. O problema, no fundo, é esse. O que eu tenho medo um pouco da questão de a gente falar só de conscientização são esses projetos como o PL da misoginia, que fala que está conscientizando, no fundo ele está diminuindo a liberdade de expressão das pessoas, diminuindo a capacidade de confiança nas relações entre homem e mulher. E aí homens e mulheres têm medo de estabelecer relações, inclusive saiu agora uma pesquisa sobre isso. Interessantíssimo isso aqui, homens, na geração Millennial e Z, têm medo de entrar em relação, com medo de falsas acusações. Então, quando você estabelece muitas regras, você cria relações de baixa confiança. Países que têm mais confiança interpessoal precisam de menos regras para isso. Mas, em geral, que tipo de regra eles têm? Eles confiam na capacidade das pessoas interagirem umas com as outras, mas eles punem de maneira muito dura quem é incapaz de agir socialmente. Então, se uma pessoa socialmente, vamos dizer, bate uma mulher, ela tem que ter uma punição desproporcionalmente alta quando ele quebra essa confiança. Então, o que eu acredito? Na punição muito pesada. E 2, em entender quais são os problemas reais que afetam as mulheres. As mulheres são muito preocupadas em ser assaltadas na rua. Elas são vítimas de assaltos à mão armada, roubos de celular, de maneira muito, muito alta, especialmente nas periferias. Isso, todos os lugares que eu rodei no Brasil, falam, Renan, é muito fácil assaltar a mulher tem muito medo na rua, não sabe como reagir na hora, e o bandido vem pegar. Penas muito duras, vamos pegar o ladrão de celular. A violência doméstica, penas muito altas. E um problema que não é exatamente da violência doméstica, mas que afeta boa parte das meninas mais humildes no Brasil. Que é o quê? A falta do pai presente com a criança. Veja só um ciclo. O ciclo é, a mulher jovem que às vezes, eventualmente, acaba tendo uma relação que não funciona com o rapaz, tem um filho.
o pai da criança não dá atenção, ela é obrigada a trampalhar o dia inteiro, não consegue dar atenção para a educação desse menino. Esse menino, sem a presença masculina, não tem a referência, vamos dizer, de como o homem se comportar. Na escola ele começa a apresentar padrões antissociais, a mãe não consegue cuidar disso, que ela está tendo que ralar para pagar as contas dele. Esse menino depois ele é absorvido pelo crime organizado e você vai criando um ciclo. E qual é o ciclo? É o ciclo da mãe que não teve a presença do marido ou do jovem que ela casou para cuidar da criança, aquele menino entra pro crime, acaba criando violência contra as mulheres, ou seja, esse ciclo de perpetuação precisa ser interrompido. E boa parte das reclamações das mulheres é um cara que eu casei, ou o cara que eu namorei, o pai da criança, não paga pensão. Isto são esses 3 problemas que eu listei. A menina que fica fora tendo que trabalhar, tá, que gostaria de ter um colégio em tempo integral, uma boa merenda, o pai pagando a pensão e a violência contra ela, esses são os 3 temas que mais preocupam as mulheres. Eu acho que esses temas eles precisam ser tratados, eles são fáceis de ser direcionados. Quando eu levo isso para um campo de conscientizar, como a ideia do PL da misoginia, eu estou resolvendo assim abstrações, eu estou num castelo, no ar, voando, enquanto problemas reais estão acontecendo. Eu entendi o seu raciocínio, Renan, mas você dá a entender que esse ciclo é obrigatório. Pode não ser, esse ciclo... Não, nunca é obrigatório, nunca é até obrigatório. minoritário. Mas a incidência é maior com pessoas mais humildes. Perfeito. E a falta de referência que uma mãe... Vamos colocar aqui, usar essa expressão mesmo. Uma mãe solteira, então, ela não pode ser uma referência positiva. Deixa eu só entender isso. Não foi isso que eu falei. Tá certo, não, só para entender isso. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Nos lugares mais humildes, essa moça que acaba tendo uma relação que não funciona, a maior reclamação dela é o pai da criança que não paga a pensão. E não está presente. Perfeito. E o que as estatísticas mostram? Que a não presença do pai tem um dano para ela, para a criança e para a sociedade colossal. Porque aquele menino ele apresenta notas piores nas escolas e a chance desse menino cair no crime organizado ou cometer delitos é maior do que o menino que teve a presença paterna. Por exemplo, portanto, o maior dano à vida dessa mulher jovem que teve uma criança, que em geral vai estar mais presente nas periferias das cidades menores, é a ausência e o desinteresse masculino no filho que ele teve. E este é um problema que nós precisamos endereçar. Esse é um dos maiores problemas brasileiros, as pessoas têm vergonha de falar dele. E esse é o maior problema que atinge as mulheres no geral. Esse é um problema gigantesco, porque é uma mulher que está ralando, está trabalhando, está pegando um ônibus, vai pagar as contas da criança, não conta com o suporte masculino e acaba sofrendo as consequências desse problema. Agora eu queria falar um pouco sobre esses últimos 12 anos dos seus e do MBL. O senhor já disse que o Lula voltou ao poder depois de erros dos Bolsonaro, de família Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, mas o MBL ajudou diretamente a construir o bolsonarismo lá atrás. Qual a sua responsabilidade nisso e o que o senhor faria diferente nesses últimos anos? É muito difícil, porque se me perguntasse em 2016 se eu estava errando na forma como eu estava enfrentando o PT, à época eu não tinha ideia, porque era tudo muito novo pra gente. O MBL inaugurou a política de redes sociais no Brasil. A gente não sabia que aquilo ia dar na vitória do Bolsonaro. Mas hoje o senhor acha que errou? Não, eu não consigo imaginar que eu errei se eu imaginar que eu não teria outra categoria de pensamento à época. Eu não conseguia pensar assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui vai gerar um Bolsonaro. Um exemplo. As pessoas iam nas ruas, nas manifestações que eu chamava em 2016, falar que a gente não tem bandido de estimação, quem tem é o PT. Ora. Anos depois, boa parte daquelas pessoas que estavam comigo nas ruas na Paulista estão aqui falando, não, o Flávio só tá fazendo um filme. Aquelas pessoas se tornaram tudo aquilo que elas criticavam. À época eu não tinha ideia de que isso fosse acontecer. Eu achei que a gente está tendo uma revolução de cidadania. As pessoas estavam, nossa, as pessoas acordaram o problema brasileiro. Isso é genial. Eu era um bobo. Eu tinha como saber que isso ia acontecer? Não, talvez eu fui bobo. Vamos botar assim, eu fui bobo. Agora, na hora... Não dava pra imaginar. As pessoas, a gente tava passando por um fenômeno que era parecido naquela época com uma Revolução Francesa, que era a Operação Lava Jato. Corta a cabeça desse político, corta daquele agora, corta. Então tava um lance de cortar cabeças. E como é que a gente saiu de um lance de corta a cabeça pra hoje mantém a cabeça mesmo quando ela precisa ser cortada? Que é o caso, por exemplo, de todos os escândalos de corrupção à direita que envolve a família Bolsonaro. Se há um escândalo, virar um eleitor bolsonarista, mas o Lula deve ter feito pior. É isso que virou. Então realmente eu não tinha ideia. Renan, temos 34 minutos de conversa, fica o compromisso, aliás, que você já colocou aqui, de você voltar, porque faltou falar de um monte de coisa, planos econômicos, como é que vai ser o seu governo. Avisa lá a sua turma das redes sociais, então, que você vai voltar aqui. Aliás, por falar em redes sociais, a íntegra dessa entrevista vai estar daqui a pouquinho no YouTube, os cortes nas nossas redes sociais também, e fica aqui o agradecimento
pela sua visita aqui, Renan Santos. E também o reforço da sua promessa. É. Nome de vice será aqui, pode ser em off, a gente pode ir conversando até lá. A gente No corredor, aqui no café, exatamente, tá? mas Sim. será aqui na TMC. Muito obrigada, agora espaço para as suas considerações finais. Apenas agradecer, foi muito legal o bate-papo e, por favor, me convidem mais. Eu adoro a região que a TMC está instalada. Tenho boas aventuras, boas diversões quando era mais novo. Meus pós-balada na padaria lá, Dona Deola ali. Tá certo. Muito bom. Então, obrigado a todos que estão nos assistindo e me conheçam nas redes sociais, Renan Santos MBL. Valeu, muito obrigado, Até hein? a próxima. Agora 9h20. Gostou do vídeo? Ajude a divulgar o Partido Missão. Se inscreva no canal, deixa seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo.